Hello, João Edgar. Hoje deu pra você estar aqui? Deixa eu ver se eu consigo mandar pro povo. Que às vezes deixa, às vezes não deixa. Se eu consigo mandar aqui. Se estiver balançando é porque eu tô batendo no celular aqui. Hoje o Instagram tá deixando eu mandar. Não sei se vai adiantar, mas tô mandando. A música de fundo é maravilhosa. Agora ele não vai deixar mais. Agora eu cheguei no meu limite. Hello, Van. Hoje eu até acredito que eu não vá ter muita gente assistindo, porque eu tô competindo com o Marçal, né? Quem pode competir com o Marçal? A Globo. Eu não posso competir com o Marçal. Hello, Daniel. Gente, hoje eu nem falei muito da live, porque essa tá sendo igual a primeira, súbita mesmo. Aliás, essa tá sendo mais súbita até do que a primeira. Não deu tempo nem de mexer no cabelo, ó, o negócio que tá tenso. Mas eu quero falar hoje sobre os materiais, sobre estudar, né? E o que eu queria, na verdade, é uma espécie de puxãozinho de orelha aqui. Hoje eu não tô nem passando pelo YouTube também, é só aqui mesmo no Instagram. Depois eu jogo lá o vídeo, se eu conseguir salvar. Por quê? Porque eu vejo muito um problema com os meus alunos, tá? Como eu espero que fique gravado, eu vou aqui me apresentar. Eu sou a Fanny, sou professora de inglês, trabalho com ensino de idiomas há 20 anos já, em diversos lugares diferentes, e eu desenvolvi um método de estudo que dura 6 meses. Eu desenvolvi esse método o ano passado, apliquei nos primeiros 6 meses, deu um resultado incrível e eu continuo aplicando até hoje. E à medida que o tempo vai passando, eu venho estudando mais coisas, venho percebendo mais detalhes. Lógico que a intenção é que a gente sempre melhore, né? Para alcançar uma excelência ainda maior, né? E ultimamente eu tenho tido, por causa dessas mudanças, eu tenho conquistado, junto com os meus alunos, claro que tudo depende muito da dedicação de cada aluno, né? Mas eu tenho conquistado recordes cada vez menores. Menores no sentido de tempo, né? Recordes maiores, mas no pensamento, assim, de raciocinar, questão de tempo para alcançar esse resultado. Hello, Ana, hello, Ivan. Tem diminuído, tá? Então, assim, dependendo muito do desempenho que o aluno tem,
da dedicação que o aluno deposita, né, ao longo desses 6 meses nesse método. Por exemplo, o meu primeiro recorde foram 3 meses, né? O meu segundo recorde já foi 1 mês e meio. Então, good to see you! Então, o que acontece? À medida que a gente vai melhorando o approach, melhorando a aplicação desse método, né? E também, claro, que depende muito, eu sempre falo, bato na tecla, né? 80% da responsabilidade do desempenho é do aluno, né? Se você, como aluno, não se dedica àquela atividade, não faz direito, faz de qualquer jeito, faz quando dá, ou deixa para fazer tudo junto só para entregar, é claro que o seu resultado não vai ser bom, né? É óbvio que o seu resultado não será bom. Então a gente precisa lembrar disso, né? Não importa o método, se você não souber estudar, você não vai conseguir, não vai conquistar o resultado que você almeja, tá? Quem tá aqui na live, eu já vou pedir para apertar aqui no aviãozinho, mandar pro seu amigo, para alguém aí que tá estudando inglês e não tá tendo resultado. Essa pessoa pode precisar dessa live de hoje. E também tira o print aí, joga no seu stories, me marca para eu poder repostar depois, tá? Não tem problema se eu sair com careta, eu falo mesmo, mexo pra caramba meu rosto, então isso eu já tô acostumada. Deixa eu tirar o som aqui que eu esqueci de tirar o som. Scorp. Então, gente, o que eu vou falar hoje com vocês? O nome hoje da live é Você Finge que Estuda? E por que eu coloquei esse título para a live de hoje? Porque a maioria finge que estuda. E o que é fingir que estuda, tá? Primeiro, para quem que você tá fingindo que você estuda? Quem é que você tá tentando enganar? Você tá querendo contar para as pessoas que você tá estudando inglês, que você tá aprendendo uma outra língua? Ah, mas eu ainda tô aprendendo. Aí se a pessoa fala assim, então fala alguma coisa em inglês, ou então vamos conversar em inglês, dependendo, né? De repente é uma pessoa que gosta de desafios. O que vai chegar nesse ponto aí? Você vai conseguir? Ou você tá falando, hello Lourdes, Maceci, good to see you, Cauã, Keila. Então, para quem que você tá querendo enganar? Para quem é que você tá dizendo que você tá estudando inglês? Se, na verdade, você não está estudando inglês. E qual que é a diferença, né, de você dizer que você tá estudando inglês e você realmente estar estudando inglês? A diferença é o resultado. Quando a gente começa a fazer alguma coisa nova, é novidade, é interessante, você quer fazer, quer desbravar, não sei o quê. Passou uma semana, dependendo do seu temperamento, não precisa nem de uma semana. Hello, Fabrini! E dependendo do seu temperamento, não precisa nem de uma semana, né? É questão de pouquíssimos dias. E aí o que acontece? Você perde o interesse naquilo ali e você fala que você está estudando porque você já pagou o curso, porque você já comprou a apostila, porque você já pagou o aplicativo, já baixou o aplicativo, enfim. Você já fez esse movimento, então agora você precisa dizer para as pessoas que você continua estudando, mas no final das contas você realmente não está estudando. E o que a gente vai descobrir aqui, desvendar? Se você realmente está fingindo que estuda ou se você estuda. E aí, a primeira coisa é você perceber o resultado. Qual é o resultado que você está alcançando? Qual é o resultado real, tá? Não é coisa da sua cabeça. Qual é o resultado que você está alcançando com esses seus estudos? Você está melhorando a sua pronúncia? Você está aumentando o seu vocabulário? Você está melhorando a estrutura de frase? Você parou de pensar em inglês? Você agora consegue pensar... você parou de pensar em português? Você agora consegue pensar em inglês? Isso é resultado. Se você não alcançou essas coisas, você não está estudando, tá? Então, estudar inglês de verdade é você alcançar resultados. Você trabalhar é você alcançar o resultado pelo aquele trabalho. Então, quando você parar para pensar assim, você falar, eu estou estudando inglês, você tem que ver se você está obtendo resultado.
E aí eu entro na questão dos recursos. Vamos falar de recursos agora, tá? Essa live vai ser bem rapidinha, tá, gente? Eu vou tentar enxugar o máximo possível. Se vocês tiverem dúvida, também deixa aqui no comentário. Se vocês quiserem comentar alguma coisa junto com o que eu estou falando, também pode colocar. Eu só vou pedir para vocês apertarem o aviãozinho, mandarem para mais gente, tirar um print dessa tela e colocar nos seus stories, tá? Pode me marcar também que depois eu reposto. Então, o que acontece aqui? Se você está tendo resultado, significa que você está estudando. Se você não está tendo resultado, significa que você está fingindo que está estudando, tá? E aí, a gente entra na parte de recurso. O que são os recursos, né? Muita gente fala assim, você vai encontrar muita coisa na internet, é que, infelizmente, eu não consigo colocar todos os prints aqui, né? Mas você encontra muito na internet, principalmente no YouTube. Hello, Sérgio, Mari, Valdecir. Gente, chama o povo. Vocês encontram muita coisa na internet, tipo assim, aprendendo inglês com série, aprendendo inglês com música. Nem sei mais o que eles inventam, né? Aprendendo inglês com filme. E aí, o que acontece? Eles pegam, geralmente, tá? Não tô falando de todos, não é geral, mas a maior parte, o que eles fazem? Eles pegam um trecho daquela série, de um episódio. Hi, Sheila! Eles pegam um trecho daquele episódio, um trecho daquele filme, ou um trecho daquela música, colocam pra você ouvir com a letra da música, ou a letra, ou a legenda ali, e trabalham algum phrasal verb, alguma expressão, alguma preposição. Eles pegam aquele pedacinho, jogam ali na tela pra você e falam que aquilo ali é uma aula. Aquilo ali é uma aula, tá? Eu não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo que repense. Repense esse seu conteúdo. Repense o conteúdo que você escolheu para estudar inglês. O que você realmente vai fazer com esse conteúdo que você escolheu para estudar inglês? O que você vai produzir com isso, tá? Porque conteúdo a gente tem a rodo para todos os gostos, em todas as redes sociais, em tudo quanto é lugar você tem. Mas qual é o resultado real, oficial, desse seu conteúdo que você escolheu? Desse tipo de estudo que você acha que é o melhor e que você resolveu colocar aí, tá? E aí o que acontece? Muitos alunos falam assim, mas eu gosto de ouvir música. O dia inteiro eu coloco música em inglês, eu fico ouvindo música em inglês. Ai, gente, obrigada pelos coraçãozinhos. Eu gosto. Eu coloco música em inglês, eu fico escutando rádio em inglês, tal, não sei o que. Tá, ok. Esse é um exercício passivo. Esse é uma atividade até muito válida. É bom que você faça isso, tá? Hi, Shirley. Só que você precisa produzir, você precisa transformar esse exercício passivo em algo ativo. E é do ativo que você pega o resultado. É o exercício, a atividade ativa mesmo, o estudo ativo que te entrega resultado. Então você pode escutar música o dia inteiro, você pode escutar rádio o dia inteiro, você pode ficar ouvindo um monte de gente falar inglês junto perto de você o dia inteiro. Mas se você não produz, se você não transforma aquilo passivo, aquele conteúdo ao qual você se expôs, em algo de execução, algo que você realmente vai produzir, tá? Isso daí não vai servir, não vai valer. Você vai fingir que está estudando. Você está fingindo um relacionamento. E aí a gente entra na parte de relacionamento. Eu já falei sobre relacionamento aqui, é uma coisa que eu falo o tempo todo, em diversos momentos, e especialmente com os meus alunos. E a gente entra nessa parte do relacionamento com a língua, tá? E com a língua alvo, a língua que você quer atingir. Eu vou dar um exemplo para vocês na nossa própria língua, tá? Na nossa própria língua aqui, português. Vamos imaginar que você é um adolescente
E as pessoas que estão ao seu redor são adolescentes, na maioria. E aí vocês usam bastante gíria, vocês usam seus próprios... vocês têm o seu próprio dialeto. Agora tá na moda isso também, os meus alunos fazerem isso, alguns dos meus alunos fazerem isso. Eles meio que têm uma gíria própria do grupo deles. Não é uma gíria geral, é uma gíria deles. E aí, vocês se comunicam dessa maneira. É um jeito super legal, expressivo, tudo mais. Tem a ver com identidade, ok, beleza. Aí, você vai para uma apresentação. Você vai fazer uma apresentação, tá? O que acontece muito com os meus alunos. Você vai fazer uma apresentação. Na apresentação, o que acontece com os meus alunos que estão acostumados a só conversarem com outros alunos da mesma idade deles e que usam gírias o tempo todo? Eles vão fazer a apresentação, eles ficam... tipo assim... Então... E aí eles colocam as outras gírias no meio, que eu não estou familiarizada, porque eu não sou shopping mais. Mas enfim... Falta vocabulário. Falta vocabulário... Por quê? Porque o relacionamento que eles têm com a língua deles, com a língua-alvo, que no caso é o português, que a gente está dando exemplo do português, é esse. O nível é esse, tá? Então, o que pode aumentar daí? Fala a verdade, Ana. Eu tô mentindo ou tô falando a verdade? O que pode aumentar daí? O que você vai ganhar a mais? Very good. She answered in English. Great. O que você vai aumentar, o que você vai ganhar daí é gíria. Você vai ganhar uma gíria mais nova, uma gíria mais moderna, um jeito diferenciado, mais cool de falar, mas você tá naquele nível. Aí, se você quer melhorar o seu vocabulário, usar frases mais melhor organizadas, frases mais longas, né, com mais detalhes, de repente, usar outras preposições, né? Você vai precisar começar um relacionamento com a língua desse alvo, desse ponto. Então você vai ter que passar a ler documentos, textos, livros em geral que tenham esse tipo de vocabulário. Você vai precisar assistir filmes ou documentários que tenham esse tipo de vocabulário. E aí você cria um relacionamento novo. Você cria um relacionamento novo. Mesmo você tendo a base em português, daquela língua que você já nasceu falando, né, bombardeado com ela. Mas hoje, para você ter um vocabulário mais refinado, você conseguir se expressar de maneira mais articulada, você vai precisar criar um relacionamento novo com a língua. E isso acontece igualzinho quando você vai aprender inglês, tá? Então, quando você vai aprender inglês, quando você está estudando de verdade, você precisa criar um relacionamento com essa língua-alvo e você precisa produzir nessa língua-alvo, tá? Então, por que eu tô falando disso? Eu tava fuçando na internet esses dias, eu tava mexendo por aí. Eu sigo alguns perfis aqui no Instagram que dão dicas de inglês, né? Professores em geral e tudo mais. E eu até printei alguns posts generalizados, tá? Eu não tô falando especificamente de um professor ou de um método. Eu tô falando do conteúdo, tá? Do conteúdo. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês usando um filtro. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu queria muito conseguir. Mas vai depender do Instagram deixar. Eu acho que é esse filtro aqui que eu tenho que usar. Não, esse aqui. Mas ele não vai deixar eu colocar mídia, né? Ah, gente, eu quero colocar mídia. Como é que faz? Eu queria muito colocar mídia. Eu achei que dava pra eu fazer isso. Acho que só se eu tivesse escolhido antes. Que pena. Mas assim, vamos deixar como tá então. E depois eu vejo
se eu coloco em post pra vocês, tá? Mas então vamos só resumir aqui. Existem vários conteúdos na internet. Eu tinha selecionado alguns que seriam super bons, conteúdos ótimos. Raimi, conteúdos muito legais, interessantes, que inclusive eu gosto de passar para os meus alunos para eles trabalharem esse tipo de conteúdo, tá? Ana Paula. E eu tinha também selecionado alguns conteúdos que enganam aqueles que gostam de fingir que estudam. Hi, Odair. Hey, Julice. Então, eu tinha selecionado os conteúdos que funcionam assim, não que os outros não funcionem, funcionam também, se você souber usar. Mas existem, mas existem os conteúdos que fazem você automaticamente trabalhar. Você vai ter que trabalhar. Assim que você leu aquele conteúdo, você já tá trabalhando, tá? Que pena que eu não posso mostrar pra vocês. Poxa vida. Eu tinha até selecionado, fiz até uma pastinha. Mas, tá. Vai virar post, tá? E aí, o que acontece, gente? Existe aquele conteúdo que te dá um vocabulário, te explica aquele vocabulário, te explica o que ele é e coloca aquele vocabulário novo em uso, tá? Então ele coloca pra você a palavra. Esse perfil que eu sigo, se eu não me engano, chama Voccards. Ele é muito bom, eu gosto muito dele. Eu já usei pra fazer aqui um post sobre definição, sinônimo, uso do conteúdo de maneira correta. E é um que eu gosto muito de indicar. Por quê? Cada post que ele faz, ele escolhe um vocabulário, uma palavra, um verbete, seja ele qual for, coloca lá. Você tem a opção de ouvir a pronúncia daquela palavra, você tem a definição em inglês daquela palavra e você tem um exemplo de uso daquela palavra. Então, eles colocam aquela palavra nova dentro de uma frase, tá? E de uma frase útil, tá? Uma frase útil, uma frase do dia a dia. Então, esse é um tipo de conteúdo que até quem finge que estuda, estuda. Até quem finge que estuda, estuda nessa parte. Por quê? Porque você está sendo informado de um vocabulário novo, você está sendo contextualizado, porque aquela parte está sendo explicada para você o que significa aquilo em inglês, e depois ele te dá o uso prático daquela palavra. Então, você consegue digerir, o seu cérebro faz todo o processo, além de você ouvir, né? Então, faz todo o processo de absorção daquele conteúdo. E isso, mesmo para você que finge que está estudando inglês, esse tipo de conteúdo é muito válido, tá? É claro que o ideal seria você colocar em prática de verdade. Você pegar esse conteúdo, você escrever, você copiar, você montar frases com esse conteúdo novo. Isso seria perfeito, maravilhoso, lindo, perfeito mesmo. Agora, se você é do time que finge que estuda, esse já é um conteúdo que te ajuda a fingir menos, digamos, tá? E qual que é o conteúdo que só engana quem tá fingindo que tá estudando? O conteúdo que só engana quem tá fingindo que tá estudando é aquele conteúdo que fala assim: ai, poxa vida, eu queria tanto estar mostrando. Pior que nem adianta eu colocar no computador, porque vocês vão ver espelhado, não vai adiantar nada. Bom, o que acontece? Nesse caso, são os casos de conteúdo que eles colocam, por exemplo, uma frase assim: não fale isso. Tá muito na moda isso agora. Muitos professores na internet, mas muitos professores na internet estão usando esse tipo de clickbait, que é tipo uma frase que faz você ficar chocado com aquela informação e aí você clica para ouvir e nessa gera visualização, enfim. Então eles estão falando muito isso, tipo assim: não diga thank you. Aí você fala: putz, como assim? Eu aprendi a falar thank you. Não é pra falar thank you, é pra falar o quê? Aí você clica lá e a pessoa fala: diga, sei lá,
thanks. Porque thank you é tipo ultrapassado, sabe? Mas a pessoa que tá vendo esse conteúdo é uma pessoa que nem usa nem o ultrapassado. Vai usar o novo? Você entendeu? É tipo um vocabulário assim. É um conteúdo assim. Não diga I'm fine, thanks. Quando a pessoa pergunta how are you? Aí tá assim, não responda I'm fine, thanks. Ou I'm fine and you. Sabe? Esse tipo de conteúdo é clickbait, gente. É clickbait. Por quê? Pode falar sim. Pode falar thank you. Pode falar thank you very much. Pode falar you're welcome. Tem um monte aí também falando, não diga you're welcome. Diga no problem. Gente, fala os dois. Fala o que você quiser. Desde que você fale em inglês, tá tudo ótimo. Tá? Você não xingando ninguém, tá tudo bem. Agora, do jeito que eles falam, hello, good to see you here. Do jeito que eles falam, do jeito que eles colocam esse tipo de conteúdo, dá a impressão que o pouco que você estudou tá servindo de nada. Tipo, foi lixo. E aí você retroage, você dá 20 passos para trás. Isso é muito ruim. Então, saibam escolher o conteúdo que vocês absorvem na internet aí, com a desculpa de estar estudando. Lembrem-se que você só está realmente estudando se você está tendo resultado. Você está pensando em inglês? Você está falando em inglês? Por mínimo que seja o seu vocabulário, você está falando inglês? Você está escrevendo em inglês? Você está produzindo alguma coisa, seja ela qual for? Aí sim, você está estudando. Agora, se você só está consumindo, hello Rogério, se você só está consumindo coisa, tipo, você viu, eu li um negócio em inglês, que legal, passou, e você não fez nada com isso, você não está estudando, você está fingindo que está estudando. E aí você não está tendo resultado. Então lembra disso. Estudo de verdade, estudo real é igual resultado. Se você não tem resultado, você não está estudando. Você está fingindo que está estudando. Agora, para quem que você está fingindo que está estudando, aí já são outros 500. Porque, né, você está enganando quem? Se chegar alguém e perguntar, então vamos bater um papo, vamos conversar, vamos discutir algum assunto. Você vai conseguir? Né? Então, isso não é. Se você está tendo evolução, você está estudando. Se não está tendo evolução, você está fingindo que está estudando. E esse tipo de conteúdo que eu estou dizendo para vocês, que eu falei do conteúdo que ajuda, mesmo quem está fingindo, que é esse conteúdo que te dá a palavra nova, te dá a definição em inglês e coloca em prática numa frase útil, tá? Esse é um conteúdo que mesmo quem está fingindo que estuda, é legal. Um conteúdo que não é legal, que só te põe pra trás, tirando a tradução, tá, gente? Eu não vou nem comentar a tradução, porque ninguém merece. Agora, o conteúdo que faz você dar passo pra trás são esses conteúdos que falam pra você: não fale tal coisa, fale tal coisa. Sendo que as duas coisas estão certas. As duas formas de você comentar, de você falar, de você se expressar estão certas, tá? Isso daí é clickbait. Esse tipo de conteúdo é bobagem, é perda de tempo, é encheção de linguiça, tá? E o conteúdo que pode te ajudar, tem potencial, mas que precisa ser, assim, tem que tomar cuidado, tá? São os conteúdos de vocabulário solto, que tem por aí pra caramba, tá? Eu tinha separado pra mostrar pra vocês, mas o Instagram não deixou. Quais são esses conteúdos? São aqueles que deixam pra você uma imagem pequenininha e o nome daquela imagem, tá? Ou algum verbo de ação relacionado àquela imagem. Eu tinha selecionado perfeitos pra vocês. Eu vou ver, de repente eu consigo abrir no computador e mostrar pra vocês com a câmera traseira. Se eu consigo, né? Porque eu tinha separado bonitinho. E agora vai ficar complicado. No computador não consigo procurar por tag. Consigo? Consigo. Consegui. Bom. Hello, Thaís! Então, gente, o que eu ia falar pra vocês? Ó, achei um aqui. Eu vou pegar o celular e vou carregar vocês. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver se eu...
Nossa, o negócio prende com tudo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse daqui é um conteúdo, é um tipo de conteúdo que é clickbait, tá? É um conteúdo clickbait. Por quê? Porque essas duas maneiras de dizer a mesma coisa estão corretas. I have more important things to do é igual a I have bigger fish to fry. Qual que é a diferença? Esse daqui de cima, esse daqui, é mais rebuscado. Você vê que tem uma frase que faz sentido. Você tem verbos que fazem sentido, tá? Essa frase de baixo é uma slang. É uma slang, tá? É um jeito de falar. É um modo de dizer, tá? As duas maneiras estão corretas. Numa entrevista de emprego, dentro do seu ambiente de trabalho, com pessoas mais importantes, né, ali do seu lado, você vai usar esse tipo de vocabulário. Lembra do relacionamento que eu falei com vocês, tá? Esse aqui é pra galera do fundão. É assim que você fala com seus amigos, tá bom? Então não tá errado. Aqui dá a impressão, pela imagem, dá a impressão que tá errado. Certo? E esse é o tipo de conteúdo clickbait que eu falei pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar outra coisa aqui. Tem muita coisa de... Ó, esse daqui é a mesma coisa. Daily Spoken Idioms. Daily Spoken Idioms. Esse daqui, essa coluna aqui, é um tipo de vocabulário que você utiliza mais rebuscado, mais bonitinho, tá? E esse daqui são as maneiras de falar de uma forma mais coloquial, né? De se dizer, só que quer dizer a mesma coisa. Então, ao invés de você falar upset or offended, I am offended or I am upset, eu digo que I have hard feelings, tá? Então, esse tipo de conteúdo aqui, esse tipo de vocabulário, você vê muito em séries, tá? Muito em séries, muito em séries. E esse daqui você vê mais em livro, tá? Não é que uma coisa tá errada e a outra tá certa, mas esse aqui ainda não é tão ruim, tá? Esse daqui é o tipo de conteúdo. Esse aqui é o tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo aqui. É aquele que você precisa, que tá no meio. É aquele que você precisa colocar em prática, tá? Então, pra que serve esse tipo de conteúdo? Pra você escolher esses daqui, por exemplo, e criar uma história e colocar eles dentro de uma história. Aí funciona, tá? Do contrário, não vai funcionar. Do contrário, é pra enganar, pra continuar te enganando que você tá aprendendo ou não. Ó, esse é outro tipo de conteúdo clickbait. Quando você olha essa imagem, você vê um X, se você vê um correto, um check, né? Você entende que isso aqui tá errado. Ah, eu não posso falar I'm fine mais, né? How are you? I'm fine. Ah, tá errado, porque aqui tá mostrando que tá errado. Normal English. Qual é o problema do normal English? Certo? E aqui, I'm well. Advanced English. Não necessariamente Advanced English. Isso daqui é só um outro jeito de dizer a mesma coisa. Não tem a ver com advance, tá? Tem a ver com relacionamento, com o ambiente onde você está inserido, usando um determinado tipo de vocabulário. Isso aqui é meme é legal, árabe. Eu queria achar aqueles que são soltos, que eu falei pra vocês. Acho que eu vou ter que ir por aqui. Greetings. Esse tipo de conteúdo é legal, mas só se você colocar em prática. Ah, Fanny, como que eu coloco em prática isso daqui? Cria uma historinha. Cria uma história, tá? Esse daqui é um tipo de conteúdo útil, tá relacionado à gramática. Ele tá te dando uma linha do tempo, ele tá te colocando dentro de um contexto, tá? Ele te dá exemplo, ele te dá explicação. Isso aqui cai naquele que mesmo que você esteja fingindo que você está estudando, esse conteúdo está te ajudando a estudar. Mesmo que você não coloque em prática, esse conteúdo é um tipo de conteúdo que ajuda você a estudar,
tá? Então, o que eu queria falar pra vocês? Ó, isso daqui, pelo amor de Jesus, gente. Isso aqui é tradução. Pelo amor de Deus. Nunca, jamais, tá? Isso aqui é lixo. Se você segue algum tipo de conteúdo, algum tipo de perfil que faz esse conteúdo, por favor, pare nesse momento. Pare imediatamente. Ó, isso aqui também, pelo amor de Deus. Ó, qual a necessidade disso? É muito melhor que você coloque, você veja aqui, escrito em inglês e aqui a imagem, tá? Se fosse isso, escrito em inglês e a imagem, que é o que eu tô querendo achar pra mostrar pra vocês, tá difícil nessa tag que eu coloquei, tá difícil de achar. Mas se fosse, vocês teriam, ó, slang, tá? Ó, esse tipo de conteúdo é interessante? Pode até ser, mas ele só será interessante e útil para quem já está acostumado a utilizar o básico. Você está acostumado a utilizar o básico? Aí você consegue usar o outro jeito, o jeito mais slang, né? As gírias, que são referentes a esse tipo de palavra. Aí sim. Do contrário, isso daqui é lixo. Você vai fazer o que com isso? Você vai imprimir e colocar no seu quarto? Não vai, né? É mentira. É fingir. Esse aqui é um tipo de conteúdo utilíssimo. Porque ele te dá a palavra, ele te dá a explicação, ele te dá o exemplo. E ele ainda te dá a imagem. Isso sim é maravilhoso. Isso aqui, ótimo. Excelente tipo de conteúdo para seguir. Tá? O que eu queria mostrar eu não tô achando. Infelizmente. Mas eu acho que vocês já conseguiram ter uma ideia aí do que eu tô falando, né? Do que eu queria falar pra vocês. A questão do fingir que está estudando, fingir que está tendo resultado, utilizar tipos de conteúdo que não te agregam, que só ajudam você a se enganar a si mesmo. Então, o objetivo aqui, a gente falou do relacionamento, falamos do relacionamento novamente, porque é importante que você tenha esse relacionamento. Ai, que bom saber que são ótimas dicas. Thank you very much. É muito bom você saber que é importante você ter relacionamento. Lembra que quando a gente quer mudar alguma coisa, quando a gente quer agregar alguma coisa, a gente precisa criar um relacionamento, a gente precisa criar um ambiente onde aquilo ali é real. Se for fake, se for falso, é igual eu decorar um monte de gíria dos jovens, só que eu não tô no meio dos jovens, eu não falo junto com os jovens, o que vai adiantar isso daí? Né? Não vai adiantar. Então, quando você cria um relacionamento com a língua, é um relacionamento real, oficial. Você precisa trazer isso para sua realidade, tá? E aí você vai absorver o conteúdo que é útil, aquele que você coloca em prática. Não adianta ficar escutando música, não adianta colocar filme, não adianta ficar escutando rádio, podcast, se você não produz. Se você não produz nem um tiquinho, nem 20 minutinhos por dia, você não produz alguma coisa com aquilo que você consumiu ao longo do dia, você está fingindo que está estudando, tá? Por quê? Porque você não está tendo resultado, ok? Gente, a live de hoje era essa. Hoje foi... Bom, tentei ser rápida, não foi tão rápido assim. Mas eu tentei ser o mais rápido possível. Espero que eu consiga deixar gravado. Vou jogar lá no YouTube também. Peço que vocês compartilhem, mandem para mais pessoas. Comentem também. E se vocês tiverem ideias de outros assuntos que vocês gostariam que eu abordasse aqui, é só deixar no meu direct, tá bom? Thank you very much for being here. See you guys next week. Bye bye.